quando eu conversei com a Lúcia sobre quem chamar para discutir esse caso da nefro, não tivemos dúvida. Então, vamos ter a apresentação. O Marcel fez com maior capricho, Daliane ajudou. Então, vamos começar e vamos discutir o caso, que é bem legal. Só precisa fechar todos os microfones, por favor. Pode colocar, Marcel, já está gravando. Tá, vou colocar aqui. Agora foi. Tá indo sim. Tá indo? Foi. Bom, boa noite a todos. Me apresentando aqui, eu sou o Marcel, sou R3 da Gastroenterologia da Unifesp. Vou começar falando na reunião de hoje sobre o caso da paciente em questão que está internada com a gente na nossa enfermaria. Nossa paciente é a JGS, ela tem 40 anos, feminina. Ela é uma paciente que ela é parda, casada, auxiliar de limpeza, trabalha em hospital, e ela é natural de Água Branca, na Paraíba, residente em São Paulo há mais de 22 anos. Essa paciente ela tem um antecedente de uma doença de Wilson, com diagnóstico em setembro de 2007, fazendo seguimento no nosso ambulatório. Na época do diagnóstico, ela apresentava fadiga intensa, dores em membros inferiores, náuseas, vômitos e perda ponderal, sem outros sintomas ou estigma de hepatopatia crônica. Ela não tinha histórias de descompensação hepática prévia, e laboratorialmente ela apresentava apenas alterações de transaminases, enzimas colestáticas, com redução de albumina e alargamento de tempo de protrombina. Ela tinha, durante a sua investigação, foi visto que ela apresentava um cobre urinário aumentado, com ceruloplasmina baixa, e tinha achados de anéis de Kaiser-Flesch ao exame oftalmológico. Foi iniciado para ela uma terapia com a depenicilamina em outubro de 2007, sendo mantida até 2013. Ela ficou apenas alguns períodos sem a medicação disponível, mas apresentou melhora dos sintomas iniciais. Em 2013, por falta da medicação, o tratamento foi trocado pelo zinco e sendo mantido até 2016, que foi quando a paciente perdeu o segmento dentro do nosso ambulatório. Nesse meio tempo, a paciente apresentava algumas outras manifestações clínicas, teve alguns relatos de episódios de síncope, episódios de angioedema com uso de algumas substâncias e relatos de crises convulsivas, que ela falava ter desde os 15 anos e que tinha piorado também após o puerpério. Então, só resumindo, a nossa paciente, ela tinha um diagnóstico de doença de Wilson há 13 anos, tinha essas crises convulsivas desde os 15 anos, uma história de alergia a um anestésico utilizado durante uma endoscopia, e ela já tinha tido 2 gravidezes de parto normal, e no momento estava em amenorreia. De tratamento, ela tinha feito tratamento com a depenicilamina, 1 grama por dia, de outubro de 2007 até fevereiro de 2013, e o zinco de setembro de 2013 até 2016. Ela também fazia uso de fenobarbital, 100 mg por dia, por conta das crises convulsivas dela. Em relação aos antecedentes familiares, a paciente ela era filha de pais consanguíneos e era um total de 12 irmãos. 6 tinham relato de terem falecido com história de doença hepática. Uma irmã fez rastreio para a doença de Wilson, que veio negativo, e 4 irmãos recusaram fazer essa investigação. Ela tinha 2 filhos, 2 filhos biológicos, um com a dosagem de ceruloplasmina baixa, só que com cobre urinário normal, e o outro sem alterações também no rastreio. Ela também tinha um enteado com história de tuberculose há 8 anos.
Quando a gente foi pesquisar os exames antigos dessa paciente, a gente viu que ela já tinha feito um rastreio para as infecções virais, então ela tinha um rastreio negativo para hepatite C, para hepatite B, foi vacinada, tinha tido contato com o vírus da hepatite A, e ela também tinha uma sorologia negativa para o HIV. Ela tinha também exames de autoanticorpos, sendo negativos para o FANT, músculo liso, antimicrosomal, tinha crioglobulinas negativa e um alfa-feto um pouco alterada. Os últimos exames que ela tinha são esses mostrados aqui nessa tabela, que não mostram grandes alterações significativas, e os exames de ceruloplasmina, a gente conseguiu encontrar o exame mais antigo, que ela tinha uma ceruloplasmina de 1,7, que foi provavelmente do início do diagnóstico, associado a um cobre urinário elevado. Essa paciente também, de exames em busca no prontuário antigo, ela tinha uma biópsia hepática de 2008, que mostrava uma hepatite crônica com moderada atividade, um estágio 4, e com características que eram compatíveis com o diagnóstico de doença de Wilson. Ela também fez a investigação dessas manifestações neurológicas delas, e um eletro de 2014 mostrou que ela tinha, no caso, um foco epileptiforme em região frontal esquerda. Tudo isso foram dados obtidos do prontuário físico antigo da paciente. Então, a história dela, atualmente, é que ela tinha perdido o segmento com a gente em 2016, ela perdeu por vontade própria, ela relatava que estava sem sintomas, estava se sentindo bem, e acabou abandonando o segmento. E desde então, ela não tinha apresentado sintomas ou descompensações. Porém, em abril de 2020, começou a apresentar aumento de volume abdominal e edema de membros inferiores, associado à redução do volume urinário. Evoluiu com dispneia e, em junho, procurou o pronto-socorro do hospital de Diadema, onde ficou internada por 5 dias. Nessa ocasião, ela tinha um relato de ter realizado parassintese diagnóstica de alívio sem critérios para PDE. Na alta, recebeu prescrição por furosemida e espironolactona e foi orientada a voltar ao acompanhamento aqui no Hospital São Paulo. No dia 14 de julho, procurou o nosso pronto-socorro por conta de nova piora do edema e recebeu um encaminhamento para o nosso ambulatório na Casa da Hepatites. Então, ela tem uma consulta com a agente ambulatorial no dia 22 de julho, na qual ela corroborava o relato descrito nessa última internação, com um aumento de volume abdominal, edema de membros inferiores e um relato de oligúria, tendo no dia da consulta apenas uma diurese pela manhã, de pequeno volume, aspecto avermelhado, e relatos de ter ficado até 3 dias sem urinar. Apresentava também relatos de febre não aferida, principalmente ao final da tarde, com calafrio associado. Negava tosse, porém apresentava dispneia aos médios esforços. Negava alteração do ciclo sono-vigília ou confusão mental e não apresentava icterícia. Tinha um hábito intestinal preservado, de 1 a 2 vezes ao dia, com fezes bem formadas, sem presença de produtos patológicos. Ao exame físico, não tinha alterações dos sinais vitais, um peso de 54,3, ela era eutrófica, sem alterações ao exame físico cardiológico, porém com murmúrio vesicular diminuído em hemitórax direito, principalmente em base, com uma frequência expiratória de 23 e saturação de 96%. O exame físico do abdômen era um abdômen globoso, as coxas de um ascite grau 2, havia a presença de estrias, uma hérnia umbilical, porém sem circulação colateral visível. A palpação era o abdômen flácido, indolor, tinham ruídos aéreos presentes, um fígado palpável e tinha um traube positivo. As extremidades eram aquecidas, bem perfundidas, tinham edema 2 cruzes, tanto em membros inferiores e uma cruz em membros superiores, tinha certa rarefação de pelos e panturrilhas livres. Não tinha alterações no exame neurológico realizado.
ela trazia consigo alguns exames dessa internação que ela fez no Hospital de Diadema, que mostrava as transaminases um pouco alteradas, uma albumina baixa, principalmente quando comparado ao prévio que a gente tinha, e um PCR também aumentado. A gente solicitou, a paciente também trazia no seu relatório os laudos de exames complementares que ela tinha feito no Hospital de Diadema. Ela tinha uma tomografia de tórax que mostrava um derrame pleural à direita, com a telectasia compressiva do lobo inferior, e uma tomografia de abdômen que mostrava sinais de hepatopatia crônica, com sinais de recanalização da veia umbilical. Eram os achados mais significativos desses laudos. Ela tinha também realizado um Doppler que também não mostrava alterações. No caso, desculpe, um ecocardiograma Doppler sem alterações. A gente pediu, então, que essa paciente ela voltasse em uma próxima consulta com a gente, em uma semana, com novos exames para a gente poder avaliá-la. Nesses exames que ela trouxe, ela teve um aumento das transaminases, principalmente do TGO. Era observado que ela tinha uma bilirrubina que não estava aumentada, canaliculares também dentro da normalidade, mantinha uma albumina baixa, seu hemograma não mostrava anemia, leucócitos sem alterações na distribuição das células, plaquetas de 135 mil, uma função renal preservada e um potássio próximo ao limite superior da normalidade. O que chamava a atenção, porém, é que no exame de urina ela apresentava uma proteinúria maior do que 5 gramas, com presença de 33.600 leucócitos e mais de 1 milhão de eritrócitos. Ela tinha um dismorfismo eritrocitário na urina negativo, uma proteinúria em amostra isolada de 1,63 gramas e uma creatinina urinária também em amostra isolada de 1,714 gramas por litro. Ela também tinha uma urocultura que mostrava sem crescimento bacteriano. Com esses resultados, Assim que nós recebemos essa paciente no ambulatório com esses exames e pedimos para o PS para internar, né, Marcelo? Isso. E aí, alguém quer comentar? Nossos residentes? Daliane, você que conhece o caso, mas vamos ver como é que você daria hipótese. Então, a gente... Estão escutando? Então, Sim. A gente tem uma paciente jovem de 40 anos, que tem uma história familiar importante, tem uma história prévia de doença de Wilson, no entanto, sem tratamento. Após perder o segmento, ela volta para a gente com uma síndrome edemigênica a esclarecer, né? Chega com ascite, um aparente derrame pleural, aparente não, visto derrame pleural, proteinúria. A primeira, acho que a gente tem que começar do básico, pensar que ela já era cirrótica e pode estar uma descompensação da doença hepática de base, e a gente poderia pensar realmente numa cirrose descompensada em ascite. Mas aí o que não casa realmente é essa presença de proteinúria importante, e aí a gente tem que pensar, será que essa alteração renal é decorrente dessa doença de Wilson? Por exemplo, uma nefropatia por IgA, alguma outra nefropatia relacionada à doença hepática, ou é uma outra doença sistêmica que está junto com essa descompensação. Por exemplo, uma colagenose, ou até mesmo a gente pensar em causas infecciosas. É uma paciente que tem uma história de tosse, uma história de febre vespertina. Será que com esse contato que ela teve com um enteado, poderia ter uma tuberculose na jogada, que poderia ter associado uma nefropatia membranosa? Ou então até mesmo hepatite, né? Hepatite C, HIV. Eu acho que a gente ficaria mais por esse lado aí.
Boa, Daliane. Alguém gostaria de complementar? Alguém que estava lá no ambulatório quando nós pedimos vaga para paciente? Vocês lembram do caso? Então, vamos pedir para o professor Gama. O Gama estava lá, né, Gama? Estava sim, professor Eduardo. Estava sim. A gente viu no dia que essa paciente estava sendo discutida lá no ambulatório à tarde. Acho que a Daliane fez um raciocínio aí bastante inteligente. Eu acho que, a princípio, uma paciente com uma doença hepática prévia, doença de Wilson, que já tinha uma biópsia anterior mostrando uma doença hepática crônica, né, e que perdeu o segmento e, consequentemente, poderia se imaginar que ela viesse com uma doença não sob controle, que progrediu para a descompensação. E sim, a primeira impressão seria, né, uma cirrose descompensada em ascite, visto que a ascite é a manifestação inicial mais comum de descompensação em pacientes cirróticos. No entanto, a gente começa a pegar algumas coisas no laboratório e depois, na sequência do acompanhamento, ela mantém um NR de 1,16, né, uma albumina de 2,6, ou seja, ela mantém o NR normal e a albumina de 2,6, com essa albumina na urina de 5. E aí a gente obrigatoriamente tem que pensar que provavelmente esse quadro edemigênico não é da hepatopatia crônica, e sim, não é, o edema de origem renal. E aí a gente cai no conceito aí das síndromes nefróticas dessa paciente. Se a gente olhar para o adoecimento do Wilson não é nefrótico, né? É tubular, não é Fanconi, nefrocalcinose, enfim. Então, a probabilidade de que a gente tivesse aí um adoecimento renal pela doença de Wilson deixa aí a desejar. E aí a gente cai no conceito das síndromes nefróticas. Será que ela tem uma glomerulopatia primária? Será que ela tem uma glomerulopatia secundária? Né? Nessa história de tuberculose há 8 anos atrás, tratada, será que essa paciente poderia ter complicado com uma amiloidose secundária, uma glomerulopatia amiloidótica? Era um diagnóstico a ser pensado, acho eu, dentro desses diagnósticos diferenciais, levando aí a história de uma doença crônica prévia. Né? Mas, inicialmente, eu ficaria nesse universo das doenças glomerulares, com proteinúria nefrótica, e aí abriria aí 2 chavezinhas para a investigação diagnóstica. Isso é uma glomerulopatia primária ou isso é uma glomerulopatia secundária? Né? E aí, claro, os exames subsequentes me ajudariam bastante, né, a seguir nesse raciocínio. E aí eu esperaria que outros exames viessem aí à tona para que a gente pudesse dar sequência a ampliar esses diagnósticos diferenciais. Fabinho, você esperaria esse tipo de evolução numa paciente com doença de Wilson sem tratamento? Não. Concordo com o Gama, não é uma manifestação renal comum, né, da doença de Wilson. O que tem descrito de proteinúria, e é bem relatado, é o uso da depenicilamina. Inclusive, a depenicilamina ela pode realmente trigar, né, uma síndrome lupus-like, com proteinúria, com normalmente positiva ou FAN, mas essa doente tinha uma interrupção há mais de 7 anos, né, de uso de depenicilamina, o que torna muito pouco provável qualquer relação com o uso dessa depenicilamina. Mas a manifestação clássica do Wilson, o Gama falou, que é a tubulopatia. Lá no ambulatório, quando a gente viu, na verdade, TB foi uma hipótese bem forte da gente naquele dia. Porque o que a gente tinha? Uma paciente com uma hematúria sem dismorfismo, né? Que estava apresentando febre vespertina, tinha um derrame pleural, que também não estava muito claro se era só um hidrotórax relacionado aí à descompensação hepática. Então, naquele dia, pelo menos, antes de aprofundar os demais exames que depois ela veio, TB era uma hipótese bastante forte para a gente, e tinha um antecedente, né, de contato com familiar e tal.
Aí depois é que os exames levaram mais para um quadro tipo uma glomerulopatia mesmo. Mas naquele dia, doutora, a gente já tinha, depois, na segunda etapa da discussão, me parece que já tinha informações mais concretas que Já era deixaram... hospital, né? Espera um pouquinho, Gama. Foi. Essa já depois que estava internada. Nessa fase, Marcelino, você concorda com os médicos do fígado? Eu não escutei, Zé. Concorda com as hipóteses dos hepatologistas quando pediram internação para ela? Eu vou ficar quietinho aqui, eles sabem mais nefro que eu. Você concorda que é uma doença glomerular? Você acha que a gente tinha pensado em TB por causa disso que a Lúcia explicou? Eu concordo com todas as hipóteses aí. É que depois ela vai ter um exame de urina feito lá pela fundação. Né? Os exames do Hospital São Paulo, invariavelmente, a proteinúria, qualquer proteinúria que aparece vem maior que 5 gramas. E o dismorfismo, na maioria das vezes, é negativo. Então, tem alguma questão técnica aí de quem faz o exame, isso a gente vê com uma certa frequência. Mas depois eu posso comentar, o dismorfismo não é um exame 100% sim ou não. Né? Às vezes você tem uma hematúria mais importante, ele pode vir negativo pela dificuldade técnica mesmo de realizar o exame. É claro que a gente aprendeu, a gente ensina até hoje, qualquer hematúria com dismorfismo positivo fala muito a favor de uma doença glomerular e o contrário, se é uma hematúria com dismorfismo negativo, afasta uma doença glomerular. Mas isso não acontece em 100% dos casos. Pode acontecer tanto de um lado como do outro. Você tem uma hematúria glomerular maciça, o dismorfismo vir negativo, né? E às vezes por alguma falha técnica o dismorfismo também vir positivo numa situação que não indica doença glomerular, mas isso são as exceções que acontecem. O habitual é o que vocês comentaram mesmo. Dalgisa, quer comentar alguma coisa? Só um pouco. Eu perdi um pouco o que eu tive que saiu e caiu e eu voltei. Na história clínica, ela é proveniente de onde? Ela é de onde? Ela é proveniente da Paraíba, só que morava em São Paulo há 22 anos. 22 anos. Quer dizer, não tem história nenhuma de esquistossomose. Não. Não consigo pensar aqui em outra, porque realmente é um quadro, é uma paciente tinha um diagnóstico que era definitivo de doença de Wilson, né? E evoluía, assim, e tinha febre. E a febre era de quanto tempo? Ela relatava tudo desse quadro 2 meses, só que eram relatos de febre não aferida, mas no período vespertino. E vocês não conseguiram confirmar a febre? Porque até o momento, essa foi na consulta ambulatorial, foi quando ela chegou com a gente. No dia da consulta, ela estava febril. A febre não deu para confirmar. Isso. Não consigo também pensar em alguma outra coisa. A amiloidose foi uma das coisas que eu pensei inicialmente, por causa do tempo de história longa, né? Longa de doença crônica. Agora, eu não consigo pensar, tem outra hipótese. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação antes do Marcel andar? Doutor Mário Kondo? Não está mais entre nós? Vamos em frente, Marcel. Então, dando continuidade, naquele dia, pensamos como hipótese diagnóstica para essa paciente, uma descompensação da doença hepática de base, só que tendo em vista também a possibilidade de uma síndrome nefrótica, tendo em vista essa proteinúria, só que observando a possibilidade de um padrão misto por conta da hematúria. Pensamos também em causas infecciosas para o quadro dela, sendo uma delas a tuberculose renal, pelo que a doutora
Maria Lúcia havia comentado, e também colocamos como possível hipótese algum tipo de colagenose que poderia estar cursando com esse outro quadro sindrômico. Encaminhamos a paciente ao pronto-socorro para internação, e lá no pronto-socorro, a equipe do PS teve como conduta inicial, solicitou mais alguns exames complementares, realizou uma toracocentese diagnóstica da paciente, acabei colocando de alívio, e solicitaram avaliação da nefrologia. Em relação aos exames complementares, acabaram realizando uma nova tomografia de abdômen, que mostrava, de fato, era muito semelhante com o exame que ela já tinha previamente, com sinais de hepatopatia crônica, com recanalização da veia umbilical. Foi feita uma tomografia de tórax por conta do desconforto respiratório, que mostrava o derrame pleural com a telectasia, só que algo que também chamou a atenção foi a presença de uma opacidade tênue de vidro fosco periférica, principalmente no segmento anterior do lobo superior direito e no segmento apical do lobo superior esquerdo, inespecífica, que poderiam estar relacionados a processo infeccioso inflamatório. Foi realizada uma toracocentese diagnóstica que tinha um padrão de transudato com proteína baixa, celularidade também baixa, baciloscopia e culturas negativas, inclusive enviaram a amostra para análise de histologia oncótica, que também veio negativa. Foi solicitada a avaliação da nefro, que pediu algum dos exames que estou listando aqui, como ultrassom de rins e vias, que não mostravam alterações significativas, um eco transtorácico, que também mantinha o mesmo padrão do ecocardiograma antigo da paciente. Além disso, sob orientação da nefrologia, foram coletadas novas sorologias que vieram negativas para hepatite C, HIV, hepatite B e sífilis. Foi coletado também proteínas totais de albumina, ela tinha uma proteína de 5,43, uma albumina de 2,4. Foi dosado complemento, que veio baixo, um C3 de 35, um C4 de 3. Além de autoanticorpos como FAM, anti-DNA, ANCA e ENA, que todos vieram negativos, e um complemento total que também veio baixo. Por conta dessa história respiratória, por conta também dessa história familiar, foi realizada pesquisa e rastreio para tuberculose, que também veio negativo, e também por conta do vidro fosco periférico, foi também realizada pesquisa para o COVID, que também se mostrou negativo, permitindo que a paciente, então, pudesse subir para a nossa enfermaria. Já durante a enfermaria, tendo em vista que a paciente tinha um processo infeccioso inflamatório pulmonar com tosse e febre, foi iniciado o esquema de antibiótico-terapia para pneumonia atípica, inicialmente com ceftriaxone e clindamicina, isso no dia 3 de agosto. A paciente, que tinha alguns relatos de angioedema e um relato de alergia a determinada substância que ela utilizou durante a endoscopia, após a segunda infusão de ceftriaxone, ela evoluiu com um quadro de anafilaxia franca, com desaturação, rebaixamento do nível de consciência, uso de musculatura acessória, taquipneia, sendo necessário o uso de adrenalina, hidrocortisona e antihistamínico. Por conta dessa reação, foi trocada a antibiótico terapia para levofloxacino, o qual ela usou do dia 4 ao dia 13. Foi realizado uma urina pelo Hospital do Rim, no dia 5/8, que mostrou uma proteína de 3,3, presença de leucócitos de 1.160.000, mais de 2 milhões de hemácias, presença de dismorfismo eritrocitários e um P/C de 1,85. Foi solicitada também uma proteinúria de 24 horas, que mostrou a presença de 1,55 gramas, em um volume total de 1.380 ml. Foi introduzido para a paciente uma dieta hipossódica e uso de diurético com a furosemida, por conta dos valores de potássio próximos ao limite superior da normalidade.
e a paciente passou a relatar o surgimento de lesões eritematosas em pavilhão auricular direito com pequena descamação, como está demonstrado aqui na imagem ao lado. Essa paciente acabou realizando a biópsia no dia 6/8, com os seguintes achados. Havia presença de 12 glomérulos, com algumas alças capilares periféricas espessadas, irregularidades no contorno subepitelial e imagens focais em duplo contorno, alterações degenerativas de podócitos, túbulos com focos de atrofia, fibrose intersticial discreta. Foi realizada também uma fluorescência direta, com depósitos glanulares de distribuição difusa, localizados em alças capilares e mesângio, com presença de IgA, IgG, IgM, C1q, C3c e cadeias leve kappa e lambda positivas. Deixo agora o comentário para o doutor Eduardo. Marcelino, você quer pôr a conclusão da biópsia? Voltando para o exame de urina ali, a urina de 24 horas, a gente não tem como classificá-la como síndrome nefrótica. Ela tem albumina baixa, ela tem edema, mas ela tem outra patologia que poderia justificar isso, que é a doença hepática, e o que faz o diagnóstico aí é a proteinúria de 24 horas. Teria que ser acima de 3,5 gramas, né? Ela tem 1,5 grama. Outra coisa que chama atenção no exame de urina dela é uma hematúria muito importante, né? Então, aparentemente, ali pelo exame de urina, ela tem um componente talvez maior de proliferação do que um componente mais de glomerulopatia puramente com perda de proteína. Outra coisa que chama atenção, ela tem consumo de complemento, aparentemente com a via clássica toda ativada, né? Ela tem consumo, né, de C3, C4, CH50, então fala a favor de uma doença sistêmica ou infecciosa ou autoimune que poderia estar ocasionando essa nefrite dela. Quando o professor Antônio Eduardo... eu só queria um momentinho, Zé, primeiro para agradecer o convite de vocês, e segunda, que para quem foi aluno residente da escola, é um prazer enorme rever os amigos da nossa gastroclínica, né? Sempre foi uma disciplina muito simpática com os alunos, com os residentes. Esse pessoal, a Lúcia, eu não consigo chamar de Antônio Eduardo, o Zé da Praia, o Gigola, também não chamo de Mário Conto, né? O Gordo, o Martins, é um pessoal muito bacana, sensacional, todo mundo que passava pela disciplina elogiava. Eu tive o prazer de ter a Lúcia estava saindo já, mas eu tive o prazer de ter o Zé da Praia, o professor Antônio Eduardo, como meu chefe de plantão, né, no pronto-socorro, né? E era um prazer enorme, era um cara sensacional, super competente, né? E eu adorava os plantãozinhos de quinta-feira que ele levava a gente para tomar um chopinho lá no Finesse. Agora é totalmente, né? Não seria possível, né? A gente seria denunciado, mas naquela época fazia parte da nossa cultura, era muito gostoso. Foi uma época assim, sofrida de trabalhar muito, estudar, mas foi uma época muito importante assim na minha vida. Eu agradeço muito a eles, a toda a Escola Paulista, né? E hoje estar aqui podendo falar com vocês. Bom, feito isso, né? Voltando ao caso, quando o professor Antônio Eduardo me disse, é uma meta, eu vi que lá, eu passei o olho assim no caso, eu tomava penicilamina, falei, já tá fácil esse caso aí, né? Mas aí você começa a ver o exame de urina dela e a biópsia, é um caso que até para uma reunião de nefrologia que vai gerar muita discussão e a gente não vai chegar num diagnóstico definitivo. Tá? Então, ela tem um componente pelo exame de urina mais nefrítico do que nefrótico. O diagnóstico de síndrome nefrótica tem que ser pela urina de 24 horas, sempre. Né? Às vezes a gente fala, tem a relação P/C, é uma coisa... Mas para diagnóstico, você precisa da urina de 24 horas.
Alguém poderia falar, mas ela está com a albumina baixa no sangue, por isso que ela não está perdendo mais proteína. É verdade, é mentira. A gente cansa de ver paciente com 1 de albumina e perdendo 10 gramas na urina de 24 horas. Então, ela não tem o diagnóstico clínico de síndrome nefrótica, ela tem um componente nefrítico importante, 2.700.000 hemácias com dismorfismo positivo. E a biópsia dela, além dela mostrar um padrão de membranosa, ela tem um padrão de proliferação celular também endocapilar. Se essa paciente não tivesse doença de Wilson, uma mulher jovem, 40 anos, com essa biópsia, ela tem que provar que não é lúpus até o último minuto. Por quê? Porque ela tem o que a gente chama de full house na imunofluorescência. Deposita tudo. Todos os componentes do complemento, cadeia as imunoglobulinas, cadeias leves. Então, ela tem um padrão na imunofluorescência de full house, que a gente não vê normalmente numa glomerulopatia membranosa primária. Para complicar ainda, ela tem codominância de IgA no depósito, A gente vê que na cirrose, independente da causa, é mais comum na cirrose alcoólica, a gente vê glomerulopatia por IgA, com depósito de IgA preferencialmente em mesângio. Então, seria uma outra possibilidade. Será que ela tem uma membranosa já meio antiga pela cirrose e agora, por algum motivo, ela está fazendo uma proliferação ou por um processo infeccioso que ela teve ou por um processo autoimune? Infelizmente, a gente não tem como saber. Todas as provas de lúpus veronegativas não é o habitual, mas também não é muito raro da gente ver uma nefrite como a primeira manifestação de lúpus eritematoso sistêmico, Então, é uma biópsia muito rica, Como vocês comentaram já, não bate com o que a gente vê habitualmente na doença de Wilson, é mais patologia tubular, Você tem acidose tubular, proximal, distal, às vezes, raramente, síndrome de Fanconi associado, e o clássico é você ver depósito de cálcio tubular. Esses pacientes geralmente fazem nefrocalcinose e tem uma incidência maior de litíase renal, principalmente pela acidose tubular renal. Eu não vi gasometria se ela tinha acidose importante, significante, não lembro de ter visto. Ela tinha uma hipercalemia também. Então, assim, pela biópsia, ela tem uma membranosa com um componente de proliferação, Se fosse uma paciente lúpica, a gente ia classificar ela como tendo uma classe 3 e 5, uma classe proliferativa segmentar, mais uma glomerulopatia classe 5 membranosa. Como ela não tem o diagnóstico de lúpus ainda, fica essa possibilidade em aberto. Então, é um caso que talvez até eu vou pegar emprestado para a gente levar numa discussão nossa lá da nefrologia. Muito bacana. Chefe, só para complementar, a gente fez uma gasometria para ela, também não veio sem alterações. Na época também da biópsia, a gente acabou solicitando também uma IgA sérica, só para poder complementar a investigação, que também veio dentro da normalidade, no valor de 256, com valor de referência entre 61 e 348. Às vezes a dosagem da IgA, a gente não necessariamente estando normal vai afastar. A IgA, às vezes, se dá aquele tipo quadro de vasculite, ela tem lesão de pele, mas não é típico, Ela tem umas lesões em alvo, assim, parece coisa mais medicamentosa. Não sei se ela chegou a fazer a biópsia, se o pessoal da dermato deu alguma luz. Mas ela não tem aquela lesão típica de vasculite quando se deposita IgA, Pelo menos, assim, que eu consegui dar uma olhadinha nos slides aí. Então, dando continuidade... Marcel, Gama, fica nosso meio de campo com as coisas imunes. Sim. Você gostaria de perguntar para o Marcelino ou dar uma opinião? Eu gostaria, sim.
doutor Marcelino. Quando a gente discutiu à tarde esse caso, e já se tinha, quer dizer, imaginava-se que aquela proteinúria fosse nefrótica, e viu-se o resultado do complemento, a gente também imaginou que pudesse ser, não tendo acesso à biópsia, que ela pudesse ter uma doença, ou que fosse uma nefrite lúpica, e a gente imaginou que pudesse ser proliferativa difusa naquele momento, levando em consideração a frequência maior e o consumo de complemento, enfim, ou que pudesse ser uma glomerulonefrite membrano proliferativa, porque também ela justificaria o consumo de complemento, né? Essas foram as duas impressões iniciais que a gente teve, e aí depois, quando eu vi a biópsia renal, uma coisa que o senhor já falou aí, deixou bem marcado, é que na membranosa primária idiopática, você tem predominantemente depósito de IgG. Né? E quando você tem depósito de outras imunoglobulinas, geralmente a membranosa é secundária. E aí, quando consome complemento, a gente tem que pensar em doença autoimune do porte de lúpus ou infecção como vírus B. E ela não tem vírus B. Né? Os autoanticorpos para lúpus não estão aí caracterizados. Mas também, né, eu cheguei a ler que a glomerulopatia membranosa do lúpus, por vezes, ela dificulta a positividade de anticorpos, tanto FAM quanto dsDNA. E que isso poderia, talvez, dificultar um pouco o diagnóstico inicial da doença. Mas o que eu queria lhe perguntar também é que esse duplo contorno na histologia dessa biópsia, ele não aproxima a ideia de uma membrana proliferativa ou não necessariamente? Ela deve vir assim, ela deve estar ficando numa fase de cronificação. Sim. E aquele contorno provavelmente vai ficar mais visível. Perfeito. Perfeito. Então, assim, a biópsia, esquecendo a doença de Wilson numa jovem mulher, o primeiro diagnóstico, o segundo, o terceiro ia ser lúpus eritematoso sistêmico. Exato. Ela está esboçando aquele duplo contorno, né? Já indicando um processo um pouquinho mais já de cronicidade, e aquele processo mais agudo está se passando. Mas ela tem um exame de urina muito rico ainda, né? 2 milhões de hemácias, né? Uma certa atividade. E esse exame de urina muito rico, ele não é tão comum na membranosa, né? A membranosa é mais proteinúria do que hematúria, e com preservação, obviamente, aí de uma classe mais pura de síndrome nefrótica do que esse componente misto aí, mais nefrítico do que proteinúria nefrótica. Ou não? Normalmente, a membranosa pura, né, ela cursa com síndrome nefrótica, ou com uma proteinúria não nefrótica sem grandes hematuras. A gente vê um pouco de hematura na membranosa mesmo na primária, né? Mas esse padrão rico, né, na biópsia, com depósito de tudo, full house, e essa hematura importante, ela tem um componente proliferativo aí significante, apesar da amostra não mostrar isso, mas ela tem, né, com certeza. Isso em mulher, é muito sugestivo de lúpus. Pode ser infecção, né? Ela tem essa história aí de contato com TB, e às vezes pode ser até uma pós-infecciosa essa proliferação que ela tem, por algum outro, sei, vírus ou bactéria, você pode ter um padrão de proliferação, né? Como ela apresenta, né? E engraçado que na tuberculose é uma das nefrites que você tem a pós-infecciosa com predomínio de IgA, às vezes, né? Não o clássico IgG. Então, eu acho que o diagnóstico é uma doença sistêmica, ou uma coisa infecciosa, ou uma autoimunidade, talvez nada relacionado, uma coincidência aí com a doença hepática dela. Só uma sugestão, talvez um painel de autoanticorpos para essa paciente, em que o antinucleossomo fosse solicitado, já que o dsDNA está negativo, talvez ampliar o painel de autoanticorpos pudesse trazer somar alguma coisa a mais aí para a gente definir esse diagnóstico. Porque a gente sabe que o anticorpo antinucleossomo
ele tem a mesma relevância que o dsDNA, mas ele não é incluído na rotina da pesquisa de lúpus, porque o dsDNA vem positivo, não tem sentido pedir um antinucleossomo. Mas quando ele vem negativo, talvez o antinucleossomo ganhe aí a importância de caracterizar aí a relação com o lúpus. Então, uma sugestão fosse ampliar o painel de autoanticorpos para excluir de fato que isso não é lúpus. Doutora Lúcia, quer comentar os autoanticorpos? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente tinha falado aquele dia do P-ribossomal. Não é esse microsomal que o Gama está se referindo, né? O P-ribossomal acho que não ajudaria mesmo. Agora, esse microsomal, não sei se é disponível, fácil de ser realizado, enfim. Porque o P-ribossomal tinha, né, Gama, algumas descrições dele ser positivo em lúpus, nos lúpus mais complicados, com envolvimento neurológico, com envolvimento renal e hepático. E tem algumas descrições também com envolvimento renal, mas para rim ele é pouco sensível, pouco... Então, acho que P-ribossomal não ajudaria, mas esse microsomal, eu não sei. Doutor Gama, que é o pai da bactéria. Na verdade, antinucleossomo, né? Anticorpo antinucleossomo, anticromatina, que eles chamam. É um marcador que tem a mesma significância do lúpus em relação à patogenia, à virulência de doença renal, inclusive com um padrão mais para nefrite lúpica proliferativa difusa, ou classe funcional 3, né? Que seriam as duas mais aí associadas com esses autoanticorpos mais patogênicos do lúpus. Eu acho que talvez colocar aquele painel inteiro, né? FAN, dsDNA, anti-SM, anti-ribossomal, anti-RNP, anti-RO, anti-LA e antinucleossomo, aí fechou tudo, está tudo negativo, isso não é lúpus, né? Beleza. Podemos ir em frente ou comentário? Opa. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, então. Então, a conclusão da biópsia, o laudo veio com uma membranosa fase 2, com componente endocapilar segmentar portal associado. E disso, uma atrofia tubular portal com fibrose intersticial discreta. Gama, apaga seu som aí, que está dando... Continuando com a evolução da paciente dentro da enfermaria, no dia 10 foi iniciada a reposição de albumina, aumento de diurético e introdução de losartana para nefroproteção. Porém, no dia 12, a paciente evoluiu com desconforto respiratório, com o pior importante do derrame pleural. Foi feita nova toracocintese diagnóstica de alívio, sendo retirado 1.250 ml. Foi retirado esse volume porque a paciente também havia piorado da função renal. A propedêutica do líquido pleural dela também manteve o padrão de transudato, com proteína baixa, sem uma diferenciação celular importante. Nesse meio tempo, a paciente fez nova avaliação oftalmológica, que confirmou a presença dos anéis de Kaiser-Fleischer, dado adicional. E no dia 12, o mesmo dia em que a paciente teve o desconforto respiratório, ela teve uma pior importante da função renal, com a creatinina passando de 1,07 a 1,84, associado também a uma queda dos níveis hematimétricos, plaquetas e de leucócitos, sem exteriorização aparente. Foi realizado provas de hemólise para paciente, que também se mostrou negativa, com reticulócitos dentro da normalidade, ausência de esquizócitos, cumbis negativo, um padrão de ferro também dentro da normalidade, e um esfregaço de sangue periférico com raros esquizócitos, alguns acantócitos e células linfocitárias com núcleos irregulares. Foi retirado
Foi suspenso as medicações que tinham sido introduzidas, como a losartana e os diuréticos, e a paciente manteve um quadro de diminuição das 3 séries de células sanguíneas, com anemia, leucopenia, mantendo a distribuição entre a diferenciação preservada e plaquetopenia. Além disso, a paciente apresentou uma piora das lesões dermatológicas, com a presença de placas e lesões eritematosas, principalmente em região de couro cabeludo, face, tronco. Foi avaliada pela dermatologia, que aventou algumas hipóteses diagnósticas, como manifestação cutânea relacionada à doença de Wilson, prurigo, dermatite seborreica associada e algum tipo de colagenose, especialmente lúpus cutâneo. A equipe da dermatologia relatou que as lesões tinham um aspecto semelhante a lesões vasculares e foi realizada a biópsia no dia de ontem, ainda sem resultado. Por enquanto, a paciente continua ainda em investigação na nossa enfermaria. Esses resultados são recentes e eu passo a palavra novamente aqui para o chefe. Você ouviu, a hemato acabou indo lá ver, né? Eles fizeram mielograma, fizeram alguma coisa? Isso, eles ainda não fizeram mielograma, eles optaram por observar a evolução do padrão dessa pancitopenia da paciente, já que ele tinha mostrado certa recuperação nos exames dos últimos dias, apesar de ainda manter os números reduzidos. Eles solicitaram também que a gente fizesse essa pesquisa de hemólise, de perfil de ferro, que a gente já fez, e vieram todos dentro da normalidade também. E aí, pessoal? Vamos. Marcelino, o que você achou da pele e dessa evolução da medula? Você acha que anda tudo junto? Está cada vez mais confuso? A leucopenia ela tinha desde o começo, né? Parece, não é isso? Ela chegou a ter 6.500 de linfócitos, só que ela... Você está fora da curva, né? 2.000, 3.000, 2.500. Ela não sangrou no tórax, não? Com essas punções aí, não fez coágulo, nada? Não. Não, porque a punção foi, inclusive, ela já tinha tido essa piora. E a gente até ficou com receio de puncionar por conta disso, só que como ela teve uma queda importante da saturação, a gente puncionou e viu sem a presença de sangue. E ela também não teve, após a retirada, ela não teve nenhum outro tipo de complicação. Alguma droga, não sei. Porque que caiu plaqueta e hemácia, né? Principalmente. No momento dessa queda, a paciente estava em uso apenas de fenobarbital, losartana, furosemida, somente essas medicações. Ela já tinha terminado a antibiótico terapia que ela tinha usado lá no início. Fabinho, você que está nos ouvindo como especialista em doença de Wilson, essa é uma coisa só? Putz, é difícil, viu? Difícil de colocar isso tudo na conta da doença de Wilson, né? Mas, assim, o que tem escrito, né, só para a gente poder discutir um pouquinho em relação à doença de Wilson, é quando você suspende o tratamento, você pode ter mesmo quadros de insuficiência hepática aguda que não parece desde o início que aconteceu nesse caso, né? Com anemia hemolítica, com disfunção renal, mas não tem o menor contexto para estar nessa possibilidade e relacionar tudo isso à doença de Wilson. Essa pancitopenia também, coagulopatia de consumo, não justificaria, como o Marcelino colocou, não sei se é algum fenômeno autoimune. A D-penicilamina também poderia gerar aplasia de medula, né, escrito com a D-penicilamina, mas essa doente, ela só faltou usar a D-penicilamina, que muitas das justificativas que a gente está tentando achar estariam explicadas, né, mas não é a situação dessa paciente.
não vejo essa manifestação dermatológica também, pelo menos com o que eu pude ler e o que eu já vi relacionada à doença de Wilson, né? Também tem eventos adversos da dipenicilamina, que são bem clássicos, mas nenhuma com lesão essa. Então, eu não consigo encaixar isso como manifestação secundária da doença de Wilson, não, Edu. Ô Zé, Oi. Ela já tem mais um critério para lúpus aí, que é o critério hematológico, né? Exato. Essa paciente nada não vale. Primeiro, de ser uma paciente com doença de Wilson que não se trata, e que a gente tem esse conceito que o Fabinho comentou aí, de que isso é uma coisa extremamente grave, né? Suspender abruptamente o tratamento. E faz 4 anos que ela está sem nada e ela vem com uma função hepática relativamente preservada, né? A Dalgisa quer dar alguma opinião? Não. Só se ela estiver escondendo que não estava tomando a penicilina, de repente estava. Eu pensei nisso, Dalgisa. Acho que parece que ficou desempregada, teve que trabalhar muito. É possível dosar, né? Mas penicillamina, que eu saiba. E ela já tinha parado a penicillamina faz tempo, né? Porque nos últimos anos ela estava usando só zinco, né? Então... Ela tinha mais de 7 anos, né, Lúcia? Ela tinha já 5, 6 anos de zinco e 7 anos de interrupção completa, né? Dá mais de 10 anos. Exatamente, um comportamento super esquisito, né? De doença de Wilson. Esperar essa biópsia de pele, vamos ver essa medula. E aí, Gama? Eu continuo vendo essa paciente com cheiro forte de autoimunidade, né? Essas alterações hematológicas, para mim, também podem ser melhor respondidas um critério a mais para lúpus eritematoso sistêmico. Ela tem leucopenia, ela tem plaquetopenia. Eu não vi os linfócitos, se ela é linfopênica, que é um outro critério hematológico, né? Essas lesõezinhas que a gente viu ontem na foto, né? Quando eu não sabia de quem era, eu olhei e falei assim, me parece que isso aqui pode ser uma pseudofoliculite, uma lesão acneiforme, me lembrou BC, mas essas lesões podem ser vasculite do lúpus. Eu não acho. Também concordo com o Fabinho, a doença de Wilson não faz isso, né? Os efeitos, a doença cutânea da doença de Wilson é secundária da penicillamina, aquela pele progérica, às vezes pênfigo, né? Algo que eles chamam de elastose serpiginosa, enfim, não tem doença cutânea da doença de Wilson. E eu acho que se juntar tudo, né, e o objetivo é esse, tentar alocar a paciente no diagnóstico só, eu acho que ela fica com autoimunidade, lúpus é um grande diagnóstico, eu acho que talvez ampliar o painel de autoanticorpos para essa paciente, né, seja adequado, e se a biópsia vier com uma vasculitezinha, né, e a medula vier ali, né, com hipercelularidade, e essa pancitopenia é só por destruição periférica, eu acho que tudo está dentro do mesmo pacote. Doutor Gama, só para responder o senhor, no hemograma de hoje, ela tinha um leucócito total de 1.650, com 913 neutrófilos e 522 linfócitos. Liga o som, Gama. Ou seja, ela está linfopênica, assim, ela tem critérios, assim, a doença hematológica dela vai aparecendo, né? E eu acho que eu acho que esse conjunto de coisas clínicas, laboratoriais, enfim, vão fechar no diagnóstico de uma autoimunidade. E a biópsia renal dela, como o doutor Marcelino já havia mencionado, né, e eu fui rever isso aí, achei muito interessante quando o autor diz claramente, né, glomerulonefrite, glomerulopatia membranosa idiopática é só IgG, e a fração de IgG predominante ali é IgG4.
né? Quando é doença secundária, tem tudo, tem IgA, tem IgM, enfim, né, depositada no mesanjo. Então, tudo isso vai nos deixando mais entusiasmados de acreditar que isso é autoimunidade, sim. Ela tem um CUMES? Tem, doutora, veio negativo. É porque agora eles acabam tendo a nomenclatura do TAD. Seria... É moderno. Agora... Não, pode falar. Não, é que eu não sei que rumo vocês vão tomar aqui na apresentação, não conversei com o Edu sobre o encadeamento aqui da discussão, mas eu estava colocando agora aqui no PubMed, tem vários relatos de lúpus com doença de Wilson, relatos de caso, e inclusive tem um agora de 2019 que tem um título intrigante, assim, fala doença de Wilson e nefrite lúpica. Isto é uma coincidência ou uma associação verdadeira? Então, parece que tem coisa aí nesse caminho, né? Capaz de ser isso mesmo, de ser lúpus, não ser só uma coincidência, ser coisas que já têm sido relatadas, assim, como associadas. Esse relato foi numa criança. Sim. E aí eles fizeram um tratamento da doença de Wilson e trataram o lúpus concomitantemente também. Daí eu tenho até um questionamento para os senhores, se acham que valeria a pena a gente voltar ao tratamento da doença de Wilson para ela nesse momento. Era essa a minha pergunta para o Fabinho, com remédio. Exatamente. E trata o quê? Né? Vamos tratar só a doença de Wilson, vamos abordar... Aí a pergunta para o Marcelino, vamos abordar essa doença renal de alguma forma também? Então, os dois decidem aí o que a gente faz. Então, em relação ao lúpus, o que eu vi, Lúcia, na verdade, é associada à D-penicilamina. E aí, eu acho, né, eu não sei, mas uma autoimunidade induzida por drogas ser tão tardia após suspensão é altamente improvável, né? Que aconteça isso. Muito longe. Pois é, exatamente. Mas realmente tem uma descrição, eu não sei se é esse contexto que você viu, essa síndrome lupus-like com a D-penicilamina. Com relação ao tratamento, eu certamente não teria coragem de dar para ela D-penicilamina, que é uma droga sabidamente que pode gerar tudo isso que ela está passando agora. Na verdade, né, para os doentes que têm alguma contraindicação, se a gente pode dizer assim, ela não teve um evento adverso relacionado à D-penicilamina, mas ela tem situações que podem ser desencadeadas pela D-penicilamina, eu não usaria D-penicilamina. É uma doente hoje que tem uma função hepática preservada, a gente não sabe como é que está ainda o perfil de cobre, de ceruloplasmina dele, eu não sei se o Marcel, né? Se o Marcel tem esses dados, mas é uma doente que, a princípio, do ponto de vista do fígado, vai bem, né? Então, ela tem como duas opções, ou o próprio zinco, o retorno do zinco, que seria uma droga segura para ela, ou, na verdade, uma droga que tem maior dificuldade, que é prevista para esse grupo que tem algum efeito colateral, algum evento adverso relacionado à D-penicilamina, que é o trientine. A gente tem uma dificuldade maior de conseguir, embora esteja no PCDT, né? Doutor, só para responder a questão, a gente pediu sim a dose de cobre sérico, urinário e ceruloplasmina. Ela tem um resultado de uma ceruloplasmina de 10, um cobre sérico menor do que 25 e o cobre urinário ainda em andamento. Cobre sérico livre, que você está falando, ou cobre sérico total? O cobre sérico total. Total, que aí tem pouco valor, né, na verdade, mas cobre sérico total, né? Também eu acho que não é ele que vai definir tudo, eu acho que, na verdade, é o fato dela estar bem do ponto de vista do fígado, né, clinicamente bem do ponto de vista do fígado, que dá uma tranquilidade maior de que ela não precisa agora a gente ser agressivo
Pelo menos é o meu raciocínio para ela. E você, Marcelino, daria alguma coisa para ela? Se fosse encarar como nefrite lúpica, ela é classificada como classe 3 e 4. A gente trata o pior, né, que seria a classe 3. Seria um pulso de corticoide aí 3 dias, seguido de corticoide VO mais miclofenolato. É isso, pessoal. Se querem aproveitar, nós vamos... Acho que só se alguém quiser comentar mais, que a gente pediu para o Fabinho fazer uma atualizada para a gente de tratamento de Wilson. Convidar o Marcelino a participar, para aprender um pouquinho com o Fabinho, que é nosso professor agora em Juiz de Fora, chefe de serviço. É tudo de bom. Obrigado, Fabinho. Valeu, Edu. Só finalizando. Acho que você tem que finalizar a sua aí, né, Marcelo? Isso. Obrigado a todos. Só cumprimentar o Marcel, né, pela excelente apresentação e qualidade audiovisual incrível. Parabéns, Marcel. Obrigado, chefe. Estão visualizando? Tá indo, doutor? Agora sim. Agora foi. Foi. Ok. Então, gente, eu queria primeiro também agradecer aí ao convite do Edu. O Edu acha que eu entendo muito de Wilson, né? Foi um caso que a gente discutiu lá quando eu estava na pós-graduação, mas, na verdade, eu gosto de Wilson, mas não tenho tanta experiência quanto ele pensa. Mas, de qualquer forma, é um enorme prazer estar aqui vendo todo mundo. Podia ser presencial, é melhor, mas nesse momento não dá. E certamente assim faz lembrar a gente os momentos muito bons aí que eu passei da minha vida junto com esse grupo aí também espetacular. Bom, o que o Edu pediu que eu tentasse falar é um pouquinho da atualização em relação ao diagnóstico e tratamento da doença de Wilson. Eu vou procurar ser breve para não cansar todo mundo, mas vamos iniciar com alguns aspectos aqui bem introdutórios, e tem residentes aí que talvez não tenham tanta oportunidade de discutir o Wilson, né? Essa doença genética autossômica recessiva que foi descrita em 1912 por Kinnear Wilson, e que em 1993 teve o gene responsável por ela descrito, que é o ATP7. Ela é caracterizada, assim, a grosso modo, de forma bastante simples, por um defeito na excreção biliar de cobre, que compromete a homeostase do cobre, né? E isso leva a uma sobrecarga tecidual de cobre, principalmente em tecidos de alta carga metabólica, como o fígado e o cérebro. E por isso, as manifestações clínicas, né, mais comuns relacionadas a essa sobrecarga tecidual de cobre são as hepáticas e são as neurológicas e psiquiátricas, vamos botar as neuropsiquiátricas. Fato é que as hepáticas são também com espectro clínico bastante variado, né, indo desde falência hepática aguda até a cirrose hepática e todas as suas complicações. Elas normalmente são mais precoces, elas são identificadas e diagnosticadas no indivíduo mais jovem. Em sequência, tem as manifestações neurológicas, cuja média de idade desses indivíduos com diagnóstico é em torno de 25, 30 anos, e tem como principais manifestações neurológicas essas aí que estão citadas. E tem, evidentemente, manifestações renais, manifestações hematológicas, que são muito menos comuns.
Aqui, de forma muito rápida, passar para vocês o que acontece na doença de Wilson e, claro, falar primeiramente do que é essa captação, essa entrada do cobre no indivíduo normal, né, dentro do hepatócito. Então, o cobre, ele entra no hepatócito via um transportador específico de metais, aqui especificamente do cobre, que está aqui representado por esses grânulos, né, meio amarelados, esse CTR, que internaliza o cobre internalizado por uma ATPase, que é codificada por esse gene ATP7B, ela vai para o complexo de Golgi e depois ela é exportada ou excretada para a bile via esses pequenas vesículas, esses pequenos grânulos, e aí ela sofre excreção na bile, na sua forma livre, ou ela vai para o plasma ligada à célula plasmina, que também é secretada pelo fígado. Isso no indivíduo normal. No indivíduo com doença de Wilson, essa ATPase é doente por causa de mutações nesse gene ATP7B. E aí essa ATPase defeituosa, ela compromete esse transporte de cobre para o Golgi e para essas vesículas, e, evidentemente, há um comprometimento da secreção de cobre para a bile. Isso gera um acúmulo de cobre intrahepatocitário, levando à morte dos hepatócitos, e parte desse cobre que está sobrando dentro do hepatócito extravasa para o plasma. E esse extravasamento para o plasma leva ao acúmulo em diversos tecidos, sendo os principais fígado e cérebro. Para o diagnóstico da doença de Wilson, a gente sabe que há casos que são clássicos, né, que têm os testes diagnósticos muito bem estabelecidos, mas grande parte das vezes a doença de Wilson é um desafio diagnóstico, porque ela tem um espectro clínico de manifestações muito amplo, ela tem os testes diagnósticos que a gente utiliza na prática clínica bastante imprecisos e bastante sujeitos, sofrem a ação de diversas variáveis, e também tem o cenário dos pacientes assintomáticos, que é aquele grupo que, quando a gente faz o diagnóstico no caso INDEX, né, a gente obrigatoriamente tem que rastrear os parentes de primeiro grau. Mas de uma forma bastante simples, a gente sempre tem que pensar na doença de Wilson quando a doença hepática está relacionada ou está associada a alguns outros achados, e são esses aqui principais. Quando essa doença hepática está associada a uma história familiar de doença neurológica ou psiquiátrica, sobretudo de início precoce, quando tem na família também histórico de uma doença hepática progressiva não diagnosticada, que não foi explicada, quando há associado a essa doença hepática sinais e sintomas neuropsiquiátricos, quando tem redução dos níveis de ácido úrico em consequência da tubulopatia, que é comum na manifestação renal da doença de Wilson, como o professor Marcelino já havia falado, quando há associação com a síndrome de Fanconi, e quando a gente encontra, né, a biópsia, esteatose, esteatohepatite, em que a gente não justifica ou não tem, né, essa sigla nova agora, né, em vez de NEFLD, de MEFLD, é inesperado, ele não tem os critérios de disfunção hepática associada, de doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Então, nesses cenários aqui especificamente, a gente tem que perseguir o diagnóstico da doença de Wilson. Para o diagnóstico, que a gente usa são, evidentemente, as manifestações clínicas, alguns biomarcadores séricos, hoje, de forma muito importante, a pesquisa genética e métodos de imagem e também a histologia. Também temos que ressaltar que nenhum desses critérios, desses testes que a gente utiliza para estabelecer o diagnóstico da doença de Wilson tem capacidade, quando usado isoladamente, de estabelecer o diagnóstico da doença de Wilson. Então, na verdade, o que a gente faz
naquele contexto clínico apropriado, utilizar de forma racional a combinação desses testes diagnósticos. E aí sim é possível estabelecer o diagnóstico da doença de Wilson com segurança. Então, dentro da apresentação clínica, não vamos aqui ficar repetindo, mas as principais são as manifestações hepáticas, que eu já falei anteriormente, e as manifestações neurológicas e psiquiátricas. Também temos as manifestações renais, né, que eu grifei ou coloquei, destaquei elas aqui embaixo, só para chamar atenção, mas o professor Marcelino e o Gama também já falaram muito bem das principais manifestações renais da doença de Wilson. Aqui um trabalho interessante, um registro francês com uma casuística bastante significativa, com 604 pacientes, em que metade desses 600 pacientes tinham idade inferior a 16 anos, e aqui eles correlacionando a idade no momento do diagnóstico com a forma, com o fenótipo ou da doença de Wilson. Então, vocês veem claramente aqui que nesses indivíduos muito jovens, aqui na faixa etária de até 10 anos, a forma hepática, né, que é aquela mais precoce, é a que predomina, né? E aqui tem um grupo também que é diagnosticado por rastreamento familiar. À medida que a idade vai caminhando, a forma neurológica passa também a, talvez até prevalecer, né, nessa idade aqui, a partir da segunda, terceira década, ela já passa a prevalecer sobre a forma hepática. Então, mostrando para vocês que, de acordo com a faixa etária do diagnóstico, há diferentes apresentações clínicas e diferentes formas de se estabelecer o diagnóstico. Dentro dos marcadores sérios, a gente não avançou muito nisso, mas como o Edu me pediu para atualizar, eu encontrei algumas coisas recentes aí em relação a biomarcadores séricos, mas o beabá para diagnóstico da doença de Wilson certamente são esses que estão aí citados, né? Eu coloquei como sérico, mas eu incluí aqui o cobre urinário de 24 horas. São basicamente a célula plasmina, o cobre sérico total, o cobre sérico livre e o cobre urinário de 24 horas. Na falência hepática aguda, né, tem algumas características que falam ou que sugerem para a gente, no paciente com falência hepática aguda, a etiologia por doença de Wilson, embora, evidentemente, não seja suficiente para estabelecer esse diagnóstico. Mas o que é dito na literatura é que níveis muito elevados de bilirrubina, mais uma elevação discreta, moderada de aminotransferases e de canaliculares, sugere doença de Wilson, que não acho que não ajuda muito. Mas também tem uma outra relação entre fosfatase alcalina e bilirrubina total, quando é menor que 4, e quando a relação ratio, a ST-ALT, é superior a 2,2, isso também sugere a doença de Wilson. Mas, claro, chama atenção de que não é suficiente para estabelecer o diagnóstico. A ceruloplasmina é, juntamente com o cobre urinário de 24 horas, que a gente usa diante desses casos suspeitos de doença de Wilson, quando a gente faz aquele primeiro rastreamento em doença de Wilson, ele sugere a doença de Wilson quando é inferior a 20 miligramas, ele sugere forte quando ela é inferior a 5. Então, esse nível é altamente sugestivo. Lembrar que a ceruloplasmina é uma proteína de fase aguda, então ela está elevada em condições inflamatórias e em outras condições, como, por exemplo, o excesso de estrógeno. E ela pode estar reduzida não só na doença de Wilson, mas em outras situações que estão aqui listadas para vocês, como a doença de Meigs, a ceruloplasminemia, a enteropatia e a nefropatia perdetora de proteínas, entre outras situações. Então, não é, como eu falei anteriormente, um teste diagnóstico extremamente preciso, está muito sujeito à variação, à influência de diversas variáveis. O cobre sérico total, embora a doença de Wilson, né, isso parece meio que paradoxal, né, embora a doença de Wilson cursa
com sobrecarga tecidual de cobre, mas o cobre sérico total tem baixíssima utilidade diagnóstica quando a gente está pensando em doença de Wilson. Ele não tem um padrão habitual, ele pode ser baixo, normal ou alto. Esse cobre sérico total ele é baixo porque a gente tem a ceruloplasmina baixa, então justifica por que esse cobre sérico não se eleva tanto na doença de Wilson. E o que tem de novo, que eu consegui encontrar, é que são esses dois testes que nesse artigo de revisão, agora publicado aí em final de 2019, início de 2020, essas duas formas de se mensurar a sobrecarga de cobre. Uma é essa Exchangeable Cooper, né, essa COEX, que ela mensura a sobrecarga de cobre, e essa relação desse cobre que eles chamam de REX, e que parece ter um desempenho bastante bom em relação à sensibilidade e especificidade para a doença de Wilson. De acordo com essa revisão, eles estão sendo experimentados na prática clínica, mas são testes rápidos, acurados e não invasivos e que podem ser promissores aí como testes diagnósticos na doença de Wilson. Entre os outros biomarcadores séricos, diferentemente do cobre sérico total, o cobre sérico livre tem mais importância, mais utilidade quando a gente pensa no diagnóstico da doença de Wilson. No indivíduo normal, os seus valores se situam em torno ou até 15 microgramas por decilitro. Na doença de Wilson, ele está habitualmente acima de 20 a 25 microgramas por decilitro, mas também não é um teste perfeito que está isento de sofrer influência de outras variáveis. Então, ele está aumentado, por exemplo, na falência hepática aguda de qualquer etiologia e nas colestases crônicas também é descrito o aumento do cobre sérico livre. Esse cobre sérico livre nada mais é do que o cobre sérico não ligado à ceruloplasmina. A maioria dos laboratórios, né, que eu conheça não faz a dosagem específica do cobre sérico livre, então a gente tem que calcular o cobre sérico livre, que é aquele cobre total subtraído a ceruloplasmina vezes 3,15. Aqui tem que respeitar as unidades, tá, gente? Lembram de respeitar as unidades. E uma coisa muito importante, eu não sei se vocês já aconteceram com vocês, mas acontece com alguma frequência, quando a gente coloca aqui, eu gosto de utilizar esse daqui, ó, que é a da Associação de Portadores de Doença de Wilson, que tem uma área para cálculo do cobre sérico livre, a gente lança aqui os valores do cobre sérico total, da ceruloplasmina, e ele dá para a gente o cobre não ligado à ceruloplasmina, que na verdade é o cobre sérico livre. E muitas das vezes esse resultado ele é muito baixo, até mesmo negativo. E aí a justificativa para isso é que a maioria dos laboratórios, na hora de fazer a dosagem da ceruloplasmina, fazem por métodos imunológicos. E esses métodos imunológicos, eles não discriminam a ceruloplasmina da apo e da holoceruloplasmina. Então, eles superestimam o valor da ceruloplasmina. Então, o melhor método seria por nefelometria, eu acho que é isso. E aí, sempre lembrar disso na hora de vocês calcularem o cobre sérico livre. Entre os outros, na verdade, não é um biomarcador sérico, mas é um teste diagnóstico, é o cobre urinário de 24 horas, que habitualmente no indivíduo com doença de Wilson sintomática, ele está acima de 100 microgramas por 24 horas. Mas também não é um teste perfeito, podendo ser menor do que esse valor em até 25% dos pacientes com doença de Wilson. O que parece que hoje é um nível de corte melhor, e aqui é o proposto pelo guideline americano, é acima de 40 microgramas por 24 horas. Se ele não tem a capacidade isoladamente para fechar o diagnóstico de Wilson, você está pelo menos autorizado a prosseguir a investigação no caminho da doença de Wilson. Tem esse teste também, que a gente utiliza muito pouco na prática clínica, que é a dosagem do cobre urinário de 24 horas após o estímulo com 1 grama
depenicelamina. Esse estímulo com a depenicelamina normalmente resulta num aumento significativo do cobre urinário, mais de 5 vezes o basal, normalmente acima de 1.600 microgramas por 24 horas. Ele é bem validado e bem estudado na população pediátrica e muito pouco estudado e validado na população mais adulta. Um outro problema do cobre urinário também é a sua coleta, a sua realização. Então, tem que ter um rigor técnico aí na realização do cobre urinário de 24 horas. Aqui, só para vocês, numa grande série por esse grande estudioso aí de doença de Wilson, colocando aqui para vocês como é que se apresenta esses testes diagnósticos das manifestações hepáticas e neurológicas. Então, vocês vejam que é realmente difícil, né? A ceruloplasmina naquele corte de 20, ela em 60% dos doentes só com manifestação hepática apresentarão esses níveis. Então, 40% desses doentes com doença de Wilson, cujo fenótipo é hepático, principalmente, ela estará normal, né? Os anéis de Kleisser-Flash, isso é clássico, né? Na manifestação hepática pura, ele também é infrequente. Em mais de 60% dos doentes com a manifestação hepática pura, ele é ausente, né? Diferente se a gente ir para a manifestação neurológica, onde 90% dos doentes terão o anel de Kleisser-Flash. Então, se a gente colocar aqui, olha só, cerca de metade dos pacientes com doença de Wilson com apresentação hepática não apresentam nem a ceruloplasmina baixa e nem os anéis de Kleisser-Flash, o que coloca, o que reforça aquela fala anterior de que o Wilson, muitas das vezes, é um desafio diagnóstico. Eu fiquei até um pouco surpreso em relação ao destaque que está sendo dado hoje à pesquisa genética como um padrão ouro, como uma ferramenta que, se você for ler o guideline lá do ISLO, o guideline do ACLD, que é de 2008, não se dava toda essa importância à pesquisa genética como confirmação do diagnóstico. Mas nesses artigos de revisão mais recente, eles frisam que o teste genético hoje, o diagnóstico molecular da doença de Wilson, é extremamente importante. O que a gente sabe é que tem mais de 700 mutações que são descritas lá no ATP7B, né? A pesquisa de mutações hoje é feita por um sequenciamento, tem vários métodos, mas por um sequenciamento do DNA com essa técnica, com o SNG, um sequenciamento de nova geração. O que eles colocam é que, com essa facilidade desse sequenciamento, a gente pode encontrar variantes, mutações sem maior significado clínico, sem maior penetrância, e as principais mutações que são identificadas essa H1069Q na Europa e na América do Norte, essa outra é mais comum na Ásia, essa ARG778L, e no Brasil, num estudo da USP, da professora lá Deguchi, com 41 pacientes com manifestação neurológica, principalmente com manifestação neurológica, ela identificou 23 mutações nesses pacientes, mas a principal, mais de 30% dessas mutações, foi essa. Então, foi o dado que eu encontrei de ser a mais comum no Brasil, essa C3402-delC. Então, pode ser uma informação importante na hora que a gente faz a pesquisa. Eu tive a curiosidade de tentar verificar o preço hoje desse diagnóstico molecular da doença de Wilson, eu verifiquei lá no Fleury, e o valor lá está em torno de R$2.000 a pesquisa da pesquisa genética de Wilson. Aqui, só para destacar, nesse artigo publicado agora em 2020, uma revisão de Wilson, colocando para vocês a importância da pesquisa genética, né? Então, dizendo que o teste molecular é essencial e que, na maioria dos casos, ela confirma o diagnóstico da doença de Wilson. E
nesse segundo destaque que eu dei aqui, uma coisa importante é que se a gente está diante do indivíduo com doença de Wilson sintomática, a identificação de uma única mutação é suficiente para estabelecer o diagnóstico. Agora, se a gente está utilizando a pesquisa genética como rastreamento no indivíduo pré ou assintomático em crianças, né, o cenário é esse, a gente precisa identificar duas mutações relacionadas à doença de Wilson para estabelecer o seu diagnóstico de certeza. Aqui, né, o Marcel aí até mostrou, né, o anel de Kayser-Fleischer, que é essa deposição de cobre aí na membrana de DCM, né, que é bastante clássico. O que eu encontrei de novo é que parece que a OTC, né, que é um exame oftalmológico, a tomografia de coerência óptica, que estuda a membrana corneana, parece ser um método mais sensível na identificação do anel de Kayser-Fleischer. Ele tem importância não só para o diagnóstico, mas também para o segmento desses pacientes, como ele é uma medida, né, um reflexo da sobrecarga de cobre, ele desaparece no indivíduo que está utilizando o tratamento com o quelante, mas nem sempre o seu desaparecimento tem uma relação estreita com a melhora clínica. Então, nem sempre isso está muito ligado, mas na maioria das vezes, sim. E que o reaparecimento desse anel de Kayser-Fleischer naquele doente que a gente julga estar tratando, significa provavelmente não adesão ao tratamento. Aqui é uma outra imagem típica, né, que é o sinal da face do panda gigante, que realmente parece, né, se assemelha bastante, que é muito mais bem visto na ressonância magnética de encéfalo, e ela aparece por conta de variações na aquisição T2 de hipo ou de hiperintensidade no mesencéfalo e na ponte, né? O que dá esse sinal bastante interessante da face do panda gigante aí. A histologia pode contribuir bastante para a gente, embora os achados histológicos não sejam também exclusivos da doença de Wilson. A gente pode pesquisar o cobre por acoloração de rodanina, né? Mas os outros achados são bastante inespecíficos. O de importância, nos casos duvidosos, também é a concentração de cobre no tecido hepático seco, que pode, habitualmente, o critério cutoff diagnóstico é quando ele é superior a 250 microgramas por grama de tecido hepático seco. Se for menor do que 50, praticamente exclui o diagnóstico de doença de Wilson. Também ele tem o problema de poder estar aumentado em doenças colestáticas, aqui a colangite esclerosante primária, e também de ter uma distribuição heterogênea dessa sobrecarga de cobre no tecido hepático. O grande problema da determinação do cobre no tecido hepático é a sua realização na prática, né? Aqui a gente não consegue. Eu lembro em São Paulo que a gente chegou a tentar algumas vezes, pelo menos aí na escola, e também não conseguia. Não sei se agora já se consegue. Por conta desses testes diagnósticos muito complexos e erráticos, né, tentou-se criar, lá em 2001, esses critérios de Leipzig, né, que pontuam aí, baseado na presença de anéis de Kayser-Fleischer, sintomas neuropsiquiátricos, anemia hemolítica cumbis negativa, no cobre urinário e em outras variáveis, recebe uma pontuação, e se ele for de 4, essa pontuação for 4 ou mais, o critério, o diagnóstico de doença de Wilson estará estabelecido. Ele está lá no guideline do Wieslow, né? Mas ele, na verdade, serve muito mais para pesquisa clínica e pouco útil na prática, embora a discussão que a gente encontrou também nessas revisões mais recentes é que ele pode ser útil, sim, na prática clínica, e que principalmente naquele contexto em que a gente tem pouca chance de solicitação de avaliação genética. Então, nesse contexto, ele pode ser, sim,
uma ferramenta a mais para o diagnóstico da doença de Wilson. Aqui eu não vou, evidentemente, isso é lá de 2008, o critério americano, só mostrar aqui de forma muito rápida que nesse canto aqui é muito fácil estabelecer o diagnóstico, né? Kaiser-Flash positivo, ceruloplasmina menor que 20, um cobre urinário maior do que 40, diante, num contexto clínico apropriado, o diagnóstico está plenamente estabelecido. A combinação desses testes, né, tem várias combinações desses outros testes, não é possível estabelecer o diagnóstico da doença de Wilson, e aí você tem que utilizar ou a biópsia hepática com a quantificação de cobre, ou o teste molecular. Eu diria que agora seria muito mais apropriado a utilização aqui do teste molecular. De forma mais rápida aqui, vou tentar ser mais rápida, o tratamento que engloba principalmente essas 4 drogas, né? E a modalidade ainda do transplante hepático. A depenicilamina e o trientine eu coloquei juntas, porque são os principais quelantes do cobre, né? Eles são realmente quelantes verdadeiros e eles estimulam a excreção urinária de cobre, e é a terapia inicial de escolha em pacientes sintomáticos, né? A depenicilamina, nessa dose de 750 até 1.500 miligramas dia, e o trientine, nessa dose de 250 a 2 gramas por dia. O trientine, ele tem menos eventos adversos, e naquele paciente que tem manifestação neurológica significativa, a depenicilamina, isso é clássico também, na hora que a gente inicia o tratamento com a depenicilamina, pode ocorrer uma piora das manifestações neurológicas em até 10%, até 30% dos doentes com doença de Wilson. Então, se não tiver outra opção de tratamento e for iniciada a depenicilamina, tem que ser utilizada a instituição tem que ser feita de forma gradativa, para que não haja grande mobilização desse cobre e uma deposição mais maciça, com geração de sofrimento dessas células a nível cerebral. Então, nessa situação de piora de manifestação neurológica, talvez a droga de escolha seria o trientine. Então, o trientine estaria recomendado para esses pacientes e também naqueles intolerantes à depenicilamina. O que tem de novo também, que eu achei que a forma mais comum é essa de hidroclorido, mas que agora a gente tem uma forma, que é essa tetra, com melhor liberação, menor dose e maior custo-efetividade. Evidentemente, não tem no Brasil. A gente tem as 2 drogas previstas no PCDT, mas eu vou confessar para vocês que a gente usa basicamente a depenicilamina. O que acontece, né, com aqueles testes, com a forma, como é que a gente monitora esses pacientes que estão em uso desses quelantes? Então, é aquele paciente que tem uma excreção urinária de cobre tipicamente maior que 100, a gente inicia com esses quelantes, passa por uma fase inicial que tem um aumento muito expressivo da excreção urinária de cobre, que é essa fase, né, em que a gente está acabando com a sobrecarga de cobre. Essa fase dura em torno de 6 a 12 meses. Em seguida, esses níveis de cobre urinário começam a cair, se situa ali em torno de 200 a 500, o que sinaliza para a gente que a gente está lá na fase de manutenção, se, claro, né, isso for acompanhado por melhora clínica, por melhora bioquímica e por desaparecimento do anel de Kaiser-Flash. E aí, quando se situa nessa fase, nessa faixa de 200 a 500, a gente estaria aí autorizado a iniciar o tratamento de manutenção em torno de 750 miligramas por dia. Essa fase também, se o doente tem sucesso com a terapia, o que a gente vai encontrar é a normalização do cobre sérico livre. A melhora do fígado a gente encontra mais, eles acreditam que é nesse período de 6 a 12 meses, a melhora neurológica
Pode ser que o doente com aquela manifestação neurológica muito severa não tenha uma melhora significativa dos seus sinais e sintomas neurológicos, mas é descrito, sim, melhora, e parece que muito mais a longo prazo do que a gente vê com a melhora do fígado. Então, com 2, com 3 anos, a gente observa isso na prática, que pode, sim, ter algum grau de melhora das manifestações neurológicas, mesmo que severas inicialmente. O zinco, né, o mecanismo não é de excreção de cuprurese, mas sim por indução dessas metalotianeínas, que têm uma propriedade de quelar metais, né? E aí, com a indução dessas metalotianeínas, ela impede a chegada do cobre à circulação portal e, por consequência, aumenta a excreção fecal do cobre. Ela pode ser a terapia inicial, sendo a droga de escolha nos pacientes assintomáticos identificados no rastreamento, nos pacientes em fase de manutenção, talvez por um perfil, talvez não, por um perfil de eventos adversos muito mais favorável do que com a depenicilamina, e hoje também parece que ela é segura e efetiva, caminhou, tem estudos mostrando isso, mesmo no paciente com fenótipo neurológico, onde a depenicilamina tem aqueles riscos maior de piorar essas manifestações neurológicas. Pode ser sob a forma de sulfato ou acetato, a gente usa, na maioria das vezes, o sulfato de zinco, o comprimido é de 150 miligramas, que, na verdade, representa 50 miligramas de zinco elementar. O grande efeito colateral do sulfato de zinco é a intolerância gástrica, não tendo grandes efeitos colaterais como a depenicilamina. Essa é uma droga que eu vou falar de forma muito rápida, a gente não tem para uso no Brasil. O que eu encontrei de diferente é que esse tetramolibdato de amônio, ele, por ser pouco estável, precisar de múltiplas doses, eu vi o esquema de administração extremamente complicado. Eles desenvolveram uma droga que está em estudo de fase 3, que é o tetratilmolibdato biscolina. Parece promissor aí, mas que ainda está em estudo para ser implementado na prática clínica. Aumenta a excreção biliar de cobre, não por quelação, o mecanismo ainda é pouco conhecido, mas que parece ser o lugar dela como terapia inicial naqueles pacientes com fenótipo neurológico. Aqui só o último, já é praticamente o meu último slide, mostrar para vocês que o transplante de fígado para a doença de Wilson, quando há primariamente ou de forma predominante a manifestação hepática, ele vai muito bem, né? Aqui é uma série de 11 centros italianos, um N pequeno, mas refletindo 10 anos, né? Olha lá, de 2006, em 11 centros italianos, eles transplantaram 29 pacientes por doença de Wilson. Dentre esses 29 pacientes, 10 pacientes tinham manifestação hepática e neurológica, sendo que em 2 a indicação do transplante foi por manifestação neurológica primariamente. No paciente com doença de Wilson e manifestação hepática, a ideia que se tinha, que parece que ele passa por um período inicial mais complicado, mas a longo prazo, se eu posso chamar de longo prazo, a sobrevida ao final de 1 e 5 anos, ela é bastante satisfatória, né? Alcançando aí mais de 80% em 5 anos. E o que acontece? A gente sabe que a manifestação neurológica não é uma indicação amplamente aceita para o transplante de fígado, né? O que a gente sabe é que eles utilizaram uma escala, que é essa escala de uma rating scaling para Unified Wilson Disease, em que eles mostraram aqui para a gente que claramente as manifestações neurológicas não mudam muito após a realização do transplante de fígado. O que eles ponderam no artigo é que esse tempo de segmento aqui foi curto após o transplante, e que isso a longo prazo pode mudar, mas que a curto prazo ele não coloca claramente quanto tempo ele fez essa última análise, mas que não muda muito as manifestações neurológicas. Então, o paciente com doença de Wilson, manifestação neurológica, não parece, ou
não está estabelecido que é uma indicação muito bem aceita para o transplante de fígado. Eu queria agradecer aí o convite mais uma vez, e desculpa se eu me alonguei demais. Excelente, Fabinho. Muito bom, Fabinho. Muito bom. Que bom. Difícil achar um pouco de muito novo, mas foi bastante legal que eu tive a oportunidade de estudar o Wilson com outro olhar de novo. Pessoal, vamos aproveitar o Fabinho para fazer perguntas. Eu não entendo de Wilson, eu gosto de Wilson. Quem quer perguntar? Doutora Virgínia Figueiredo, que agora está na minha tela. Com saudades dela. Segundo dele. Marcel, vocês residentes. Camaila, que está aqui mandando um beijo para o seu professor. Rapaz, agora que eu vi. Tudo bom, Camila? Fabinho, acho que a nossa experiência de transplante é muito mais com os fulminantes. Eu não lembro de a gente ter visto algum paciente. E até a gente tentou revisar, né, Guilherme? Pedimos para a Beth dar uma olhada. Eu acho que nesses 35 anos de ambulatório, nós não juntamos 30 casos, né, doutora Lúcia? Acho que não chega a isso. A gente tem aqui por volta de 15. Porque a gente Crônicos. encontrou, na verdade, quase uma família inteira, que aí, numa cidadezinha... Aí aumenta a casuística, né? Aí bombou a casuística, exatamente. Eu não sei se o Marcelino chegou a analisar esses pacientes. Nós mandamos alguns fulminantes numa sequência durante uns 2 anos, vieram 3 ou 4 em seguida lá no nosso PS. Não sei se você lembra de você ter visto lá no... Eu acho que foi até um dos casos que o Bento fez aquela sanguíneo com o Mars. Você chegou a acompanhar algum Wilson fulminante lá, Marcelino? Não escutei direito, Zé, ficou meio picado para mim. Eu lembro de a gente ter enviado, numa época, uns 3 ou 4 casos em seguida de fulminante, na época que a gente não estava fazendo na escola. Eu acho que até 2 deles eram casos que o Bento depois usou o Mars para ver se melhorava. Teve uma menina que demorou a fazer encefalopatia e ela estava péssima. E eu lembro que foi quando o John, do King's College, veio dar uma aula de transplante e ele insistia que hepatite fulminante tinha que ter encefalopatia. E ela tinha uma P menor que 10%, ela estava com mais de 50 de bile. Não sei se você lembra desses casos, ela dialisava também, ou fez Mars. Acho que foi uma sequência Não lembro. Eu lembro de muitas que o Bento fez Mars lá, mas especificamente desse caso eu não me lembro, não. Eu acho que quando eu estava aí, a gente... Um dos primeiros pacientes que nós temos. Eu acho que quando eu estava aí, a gente teve uma fulminante por Wilson. Mulher, né? Menina, jovem. Tenho quase certeza que foi aí. Eu não sei do nosso paciente mais antigo, o cara foi paciente do professor Vladimir, que é o Olívio Menegasso, né? Olívio Alguém Menegasso. viu ele no ambulatório? Uns 50 anos de acompanhamento no ambulatório, né? Não sei dele. O Schetter, que estava vendo nas últimas temporadas, né? Tem uma pergunta. Diga. Vai, Daliane. Tudo bem, doutor? Eu queria perguntar, que assim,
realmente a pesquisa dos anéis de Kaiser-Flash anual é uma conduta no segmento da doença de Wilson. Eu queria saber se a gente poderia usar esse segmento como um controle, digamos assim, controle de tratamento. Seria um dos critérios, assim, para a gente, nossa, talvez essa paciente não está tomando remédio, talvez não está controlando adequadamente. Então, Dariane, o que eu acho em relação ao Kaiser-Flash é isso, assim, que a gente sabe quando a gente está conseguindo, né, mobilizar aquela sobrecarga tecidual de cobre, ele desaparece. Então, ele é uma medida, pelo menos, de boa aderência ao tratamento e te dizer que você está tendo sucesso com a terapia de quelação, né? O que eles falam é que nem sempre esse desaparecimento unicamente do Kaiser-Flash tem correlação com melhora clínica. E aí, evidentemente, não é suficiente para isso, perfeito? E a outra dica que eu acho que eu também falei é que esse Kaiser-Flash anual, ele pode também ser uma medida de adesão ao tratamento, porque um paciente, uma vez que ele tenha tido um anel de Kaiser-Flash, com normalização de cobre sérico livre, aquela faixa do cobre urinário já na fase de manutenção, e que volta a aparecer o anel de Kaiser-Flash, certamente você tem que interpretar isso como não adesão, como retorno da sobrecarga. Então, essa seria a minha dica aí para você na prática. Tá bom, doutor, obrigada. Marcel, você que foi o preparador do caso, o que você conclui hoje, depois da nossa discussão? Chefe, eu acho que ela tem a paciente da gente tem lupus. Daliane concorda também? Totalmente, doutor. A gente estava conversando sobre isso hoje e a mão chega a coça para dar corticoide. O nosso R1, o Alisson, que quer ser nefrologista, ele está no pedaço ou não? Não, ele não pôde acompanhar hoje, doutor. Excelente presidente, viu, Marcelino? O Alisson, do Distrito Federal. Estamos aguardando ele lá. Ele está aí. Oi, doutor. Ele está aí. Ele está aí, sim. Eu estava na grave, eu demorei um pouquinho para vir. Mas realmente um caso muito desafiante. Um desafio diagnóstico lá. Você tem alguma coisa legal que você gostou do caso e que você gostaria de perguntar para o Marcelino, para o Fabinho? Então, eu acabei chegando um pouco atrasado na discussão, depois eu vou ver a aula completa gravada. Eu acabei perdendo um pouco a parte aí da discussão do quadro nefrológico dela. Beleza. A doutora Janaína, vou dar um oizinho para ela. Você pegou o caso? Também chegou mais tarde? Está sem microfone. Tem áudio, Janita? E aí, rapaziada? Cheguei agora, eu estava num outro curso de aprofundamento filosófico, cheguei agora, perdi o Fabinho. Então depois assista a gravação, vale a pena. Onde que fica essas gravações? Perdoada, viu, já? Doutora Fernanda envia. Doutora Fernanda envia, doutora Fernanda envia. Ah, tá. Isso. Oi, eu mando, vou mandar o link lá, doutora. Tá bom. Beleza? Gente, vamos aproveitar o Marcelino, que não é todo dia que a gente tem um clínico como ele disponível. Ou vamos encerrar, dar boa noite. Boa janta. Marcelino indica o que para tratar essa moça? Vamos esperar a medula, vai fazer o quê? Corticoide e micofenolato. Seria para nefrite. Vamos tratar. É. Concorda, doutor Gama?
Vamos embora tratar esse lúpus? Eu já teria prescrito ontem, entendeu? Porque eu acho que o desfecho todo o diagnóstico é esse, e ela não vai, o que vai melhorar a evolução é a imunossupressão. E eu acho também assim, eu concordo com o Fabinho quando ele fala aqui no momento, não mexeria no tratamento da doença do Wilson. Ela está tão bem comigo, né, que a prioridade é tratar a doença autoimune também, né? Então, eu acho que é um caso. E eu gostaria muito de ter o painel inteiro de autoanticorpos dessa paciente, né? Se a doutora Lúcia pudesse conseguir lá no Fleury, né, uma cortesia plena de todo o painel, né? Quem dera, doutor. Doutor Gama, e só fazendo uma brincadeira, que eu tinha falado para o doutor Eduardo, que a paciente comentou que após a anafilaxia dela, quando a gente teve que fazer corticoide, ela disse que foi o melhor dia dela, que foi quando ela mais se sentiu bem. Aí, viu? Ou seja... Gente, então, boa noite. Até a próxima terça. Marcelino, você é bem-vindo nas nossas reuniões. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Fabinho, então, obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Marcelino, Fabinho, Marcel. Obrigado a todos. Obrigado.